como foi a vida da família do senhor lá que veio de Minas Gerais para cá? Como que foi essa vinda, assim? Como é que era a vinda? De que veículo vocês vieram? Quanto tempo demorou? Tá? E como que eram essas viagens? Paravam na estrada, não paravam? Você quer saber da viagem deles? Isso, da viagem da família para cá. Como é que foi? Certo. E seus Isso pais? que minha mãe falava que não tinha eu nesse tempo, né? Contava da viagem deles. Levou 6 meses para chegar de Goiás, que eles vieram, nem foi de Goiás, foi de Uberlândia. Ou Uberaba que eles vieram para cá, né? 6 meses na viagem, no carro de boi, uma turma muito grande, veio parece 10 carros de boi, com a boiada tudo completa, né, quando eles vieram juntos, e mais de 20 famílias. Em cada carro veio mais de uma família. E assim foi o transporte, foi no carro de boi, na estrada, parava, tinha muita enchente, naquele tempo chovia demais, né? Muita chuva, não é que nem hoje, então vários córregos que nem existe mais hoje. Existia córrego e eles não podiam passar com os carros de boi deles, né? Que não era carro de boi. E ali ficava na beira daqueles córregos, esperando, veio até 30 dias com seja esperado na viagem. Para a água baixar, e seguir viagem. Então essa viagem foi 6 meses dessa vida, né? Eles paravam, tinha cozinha, tinha tudo, podre dentro dos carros. O proprietário de fazenda que eles tinham, só fazenda, distância tinha fazenda na viagem, né? Então eles paravam também naquelas partes, assim. Eu não tinha fazenda, parava no mato. A estradinha, uma estradinha muito ruim, e assim, estrada de carro de boi, carroça, passava. Não existia mais nada, né? Passava naquela estrada, depois demorava 2 anos. E essa água era muito maior do que hoje, chovia demais, bastante até, que hoje não está chovendo mais, né? Esse córrego, por exemplo, aqui de Jatobá, esse aqui, conforme a época, não passava esse córrego aqui, ó. Olha o tamanho que está o nosso córrego hoje, né? Que acabou tudo, né? E daí eles vieram, meu avô achou aqui nessa região, ele acho que foi aqui na Barra do Bonfim, que a fazenda foi ali depois, né? Barra do Bonfim, com Taquaraçu e Jatobá, são os 3 barras. Aí ele botou o nome da fazenda de 3 barras, na época, que eram justamente 3 córregos, né? E aí foram desmanjando mais, comprando mais parte. E a vida deles aqui comércio era o Jaraguari na época, assim, né? Campo Grande muito difícil. Até aqui da Uana eles podiam ir de carro de boi também, a viagem. Não existia carro nenhum, motor não. E foi parece que foi em 1916 ou 17. Que a mãe chegou aqui nessa época, né? Era criança também, ela tinha 6 anos. E meu avô, e meus tios, outro tio, irmão dele, irmã, vieram para cá também, né? Só que eu não conheci ninguém, nesse povo eu não conheci. E aí se moraram por aí, moraram para Jaraguari, moraram para Campo Grande, teve uma parte também, assim. Esse povo dele foi assim a vinda deles, né? E aí voltaram, depois eles voltavam em Goiás também, para rever a família, mas aí era viagem a passeio, né? Mas se fosse na seca, que nesse tempo secava bem, andava mais ligeiro. Mas que eles deixavam para ir justamente na época da seca, que já era mais tranquilo, né? 2, 3 meses aqui lá ainda. No carro, no boi. E daí, aí vocês se instalaram, residência aqui no município, que Campo Grande já existia, lógico. E como que vocês faziam para ir para Campo Grande, por exemplo? Carro de boi. Carro de boi? Carro de boi e carreta, tem 2 conduções que existiam na época, né? Aí o boi põe 20 boi, 24 boi, para puxar aquele boi. E o tempo daqui em Campo Grande? Daqui em Campo Grande, se o tempo tivesse bom, não tivesse parado em córrego, que já tinha os desvios deles. Aqui eles passavam pelas cabeceiras do córrego para ir para Campo Grande, né? Quando estava seco, dentro de seco, eles iam para dentro. Aqui eles passavam, subindo aqui, mais ou menos as estradas aqui, passavam pelo Minuano. O Minuano ele largava essa faixa da estrada e ele entrava à direita, passava a cabeceira da estaca e passava a cabeceira das botas. Aí saía na Lagoa da Cruz, se eu falar ou conhece. Lá era o ponto dos boiadeiros, carreiro de Campo Grande lá. Lá ele posava, deixava os carros, aí às vezes ia cavalo para a cidade, cavalo, né? Não tinha outro meio. E voltava, pegava o carro, qualquer coisa e ia embora também assim. Se o tempo tivesse sequinho, era 2, 3 dias daqui em Campo Grande, né?
para ir e para voltar mais um tempo desse, né? Assim. A vida é muito dificultosa, mas aquele tempo era boa, né? Não tinha outro melhor do que aqui, né? Hoje a pé, né? Aí depois, passou um tempo, veio a jardineira. Vai sair os carrinhos pequenos, né? Ah. Esse carrinho bem, que talvez você até conheceu. O velho Durva não tinha uma caminhonetinha, ele tinha uma piruinha. Você lembra? Tinha chimbica também. E aquela piruinha que o velho Durva tinha. Aí, não sei se você viu, tem um jogo de Santa Rita aqui com os times, aí ele foi exibir ele com um carro que ele tinha, era uma jardineirinha, assim, mas foi uma chimbica, não é? Jardineira. E aí ele amarrou a direção dela num cinto assim, e amarrou assim, aí ele saltou o volante e saiu fazendo, a roda estava virada, né? Virando aquela posição assim ali, que os carros velhos dele. Mas a jardineira é depois. E daí a jardineira que transportava as pessoas que vinham do Bonfim, o Tinha. senhor lembra disso? Mas sim, mas aqui eu lembro também que eu fiquei no final aqui, né? Mas eu morava lá em Rocheirinho, lá tinha jardineira. 2 jardineiras tinha lá, aqui também tinha jardineira aqui. O que ela transportava além dos passageiros? Tudo. Galinha, porco, pinto, ovo, tinha os marreteiros naquele tempo. Não sei se você conheceu o Zé Gardino. Era um dos marreteiros naquela época. Que quando eu vim para cá, eu já trabalhava aqui na região. O Zé Gardino. Aí põe aqui em cima da jardineira, que ela tinha uma gabina bem dupla, bem grande, era 3 ou 4 bancos, bancada que tinha portona para sentar, né? Assim, a gabina, como fosse a gabina do carro, mas era por cima tudo, mais que essa aqui ainda. Assim, por cima, e em cima daquilo ali se transportava carga também. E a gente tinha a capota, assim, né? E uma grade por cima, toda ela, assim, ó. Aqui em cima ia todas as mercadorias que ele levava até cereais, sacos de cereais, caixa de galinha, banana, tudo coisas. Põe em cima e põe na carroceria embaixo, né? Na carroceria, a parte da carroceria mesmo traseira. Ela tinha uma carroceria. Como seria hoje, mais ou menos, também dá 350 o máximo. Que era a carroceria dela, menor que aquilo aí. Quando não cabia mais, põe lá em cima. E o povo também ia. Tinha gabina, cabia umas 10 pessoas, mas uma gabina por aí, né? Portões, tudo bem. E aí, para trás da carroceria, em cima, não cabia mais gente embaixo na carroceria, em cima da carga, tudo em cima também ali. Andava em cima daquilo ali também. Era desse jeito. Já uma que seu pai teve era um tipo ônibus, era fechado. Aquela não carregava a gente em cima, só embaixo. E lá na CDF era muito famosa as corridas de cavalo, carreira de cavalo. Era. O senhor participava, o senhor corria, o senhor era não, como que era a corrida de cavalo? A corrida de cavalo, eu acho que ainda tem hoje, né? Quer ver? Eu morava ali no Rochedinho. No Rochedinho, não é na cidade de Rochedinho, na colônia, Cafezal, né? Tinha uma aqui, talvez você vai conhecer agora. Você vai daqui para lá, para Rochedinho, entra no Minuano. Sei. Aí tudo era cerradão naquele tempo ali. Lá, antes de você virar para a Fura e Rochedinho, não tem? Ali era uma cancha. Bem naquele lugar era uma cancha. Grande. Aqui, outra parte que tinha mais cancha, o tanto de cancha que tinha aquela lá, ia passar pelo Deodato ali, chegava lá na cancha, do cerradão ali. Ali, quando você vai passar aquele córrego da Boa Vista, para ir para Rogerinho, bem naquele plano tinha outra cancha do Moura. Era fazendeiro a cancha dele. Aí, quando você vai daqui para lá, vai passar, tem um arrependido primeiro córrego à sua esquerda. Ali. Aí você passa, tinha um bastião Panfiro na época, e mais lá tinha um Mané Carrejo, acho que ainda tem povo lá dele. Aí dava frente para ele, entre a Arrependida. E a Boa Vista era uma cancha, no Rio Laurindo. E tinha mais outra na cabeceira da Boa Vista. Do lado de cá dela, assim também, né? O velho Quirino, que é o pai daquele Zé Meleca, aquela raça ali. Então a cancha tinha para todo lado, quando não saía briga nas canchas. Tinha confusão? Dava muita confusão.
Mas era uma diversão que tinha, aquele tempo era só isso, jogo de futebol, não tinha time aquele tempo ali, né? Então o povo ia para casa, cancha de jogar, corrida de cavalo, aquele negócio tudo. E as apostas eram altas. Sempre tinha aposta boa até, né? Mas eu era guria aquele tempo, ia só para divertir, passear ver o povo, mas não participar de ganhar, pagar dinheiro, como nem ganhar. Eu não apostava, não. A mãe não gostava, eu também não gostava. Mas enchia de gente, aquelas canchas assim, tudo, em qualquer lugar. Agora, a mais animada dessa, outra aqui, ó, no Carretão, à direita da fazenda. Naquela fazenda era uma cancha. Ali vinha gente de Campo Grande, Rochedinho, daquela região de Boa Vista, cachorro, que tinha até daqui para lá, que ele ficava assim, aí um povo, trazia barraquinha de comida, assim, lanche, as coisas, depois nós estamos para vender, né? Então ali, a mais movimentada era Jaraguari, sempre quando não tinha corrida lá, tinha que ir. Uma vez não tinha, que tinha a mais famosa, as outras eram mais pequenas, não. Sempre todo domingo tinha essa corrida também, e o povo apostando. É uma diversão muito boa aqui no tempo antigo, né? É uma coisa que tinha. Isso aí era bom. Até que essa cancha ali no Carretão, eu morava lá na Boa Vista lá no pé de Rochedinho. A gente, os colegas, vamos na cancha, vamos, nós vamos lá, porque sempre depois do almoço, corrida, né? Aí nós vinha, chegava ali. Aí tá a gente ia embora, estava 6 quilômetros daqui, lá onde a gente morava, de a pé, não pé. Esse mundão de cerrado. A outra cancha também famosa, no Minuano, tem a sede do Minuano, não tem? Tem. Era no sentido dela assim, um pouquinho mais para cima, e ela era assim, nesse sentido assim, ó. Justamente antigamente passava a estrada nos carreiros ali, né? Porque ali era um lugar plano, era terra de barro, então aquele não andava areão, não dava nada. E a Jaraguari andava muito areão, né? E aquilo era barro duro. Ali vinha muita gente de Campo Grande quando tinha carreirada, vinha quando saiu um tiroteio também naquilo ali, ó. O povo só que tiro mais de 200 tiros, mas não matava, não morria ninguém. Nada, não dá para nos outros, mas errava. O que representa? Não, Jaraguari não é muita coisa para mim. Primeiro, minha família é daqui, né? Então, por isso que não é nada para mim. Sim, para mim, a família da gente também foi, que minha família viveu, minha família inteira. Poucos viviam em Campo Grande, mas era aqui. Em Jaraguari, né? Meus tios, mãe, pai, essa família da gente toda, muito grande. Então não posso dizer nada mal de Jaraguari, só que hoje é outro Jaraguari, né? Porque todo o tempo eleva o crescimento do lugar, desenvolvimento do lugar, né? Cada vez mais, né? Então ele foi meio paradão e tal, mas agora vai bem, né?